Oi, como é que vocês estão? Eu tô super bem, quer dizer, mais ou menos, mas vocês já vão entender. Bom, o vídeo de hoje é o seguinte. Aqui no canal eu já gravei um vídeo, para quem não é inscrito, que eu expliquei que o espinossauro, uma espécie de dinossauro terópode, ou seja, um dinossauro carnívoro e bípede que possuía longos ossos das costas, ele entrou meio que numa polêmica baseado nas informações, ou melhor, na falta de informações que temos sobre esta espécie. Isso porque, para quem não sabe, o espinossauro, sim, espinossauro, ele também pode ser chamado pelo nome científico, Spinosaurus aegyptiacus. Mas enfim, acontece que esse dinossauro foi descoberto em 1915 por um paleontólogo alemão chamado Ernest Schromm. Isso no território do que é hoje o Egito, embora outros fósseis foram encontrados em quase todo o norte da África, como também no Marrocos. Só que neste ano também estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, onde os aviões durante a guerra bombardearam vários achados, várias anotações. Tudo que existia em museus foi destruído, e durante muito tempo, até mais ou menos 2005, não se tinha nenhuma noção de como que era esse animal. Só depois de 2014 até esse ano que vamos saber mais sobre esse dinossauro. Só que a cada pesquisa, a cada análise, a cada teoria, vai mudando conforme o tempo muito a aparência e o estilo de vida do espinossauro. Atualmente existe a teoria de que ele era um dinossauro semi-aquático, mas ele era muito lento na natação e ele também não poderia mergulhar. E neste vídeo eu vou provar para você que entendeu até aqui que o espinossauro poderia sim nadar e mergulhar o quanto quisesse livremente, sem prejudicá-lo. Bom, o primeiro argumento é de que os terópodes no geral, muitos deles tinham sacos de ar. Que, para quem não sabe, nas aves atualmente, sacos de ar são, vamos dizer que, pulmões extras, ou seja, são órgãos no qual ficam juntos com o pulmão desses animais e que provavelmente serviam para ajudá-lo na respiração. E isso, pelo mais impressionante que pareça, também deixa os ossos desses dinossauros, seja qual for o peso, mais leves. Ou seja, o dinossauro não precisa andar se rastejando como se fosse o bicho mais pesado do mundo, porque, de acordo com essa teoria, graças aos sacos de ar, eles podem se mover e viver sua vida sem complicação, porque com isso eles podem respirar mais eficientemente. E por que não aplicar essa mesma tese ao espinossauro? Logo, o espinossauro, que é considerado o maior dinossauro carnívoro, mais de 14 metros de comprimento e quase 7 toneladas. Faz sentido, não é não? Outra hipótese, que também é bem óbvia de se acreditar, é que no local onde o espinossauro viveu, por conta que o nível do mar era maior nesse período, o seu ecossistema era muito mais pantanoso. Na verdade, se pareceria muito com o rio Congo, na África, cheio de mangues, rios bem fundos e várias florestas tropicais. Atualmente isso ainda existe, aos poucos, como no rio Nilo, mas há mais ou menos 93 milhões de anos atrás, o nível do mar era bem maior e, consequentemente, tinha muito mais pântanos e terrenos inundados como tem hoje. E fazendo um adendo a isso, os principais peixes que o espinossauro basicamente consumia provavelmente não nadavam tão perto da superfície, porque, obviamente, eles sabem que o perigo vem em qualquer lugar. Ainda mais um copristes, um peixe-serra gigante pré-histórico de 8 metros. Então dá para dizer que o espinossauro tinha sim que mergulhar bem fundo para alcançar suas presas, porque senão realmente ele poderia morrer tanto afogado como de fome. Essa segunda tese que eu acabei de citar comprova a teoria de que o espinossauro poderia sim ser, vamos dizer, um perseguidor aquático. E a última, porém não menos importante tese que eu posso provar, junto com essas duas últimas que eu citei, que o espinossauro poderia sim ser um eficiente nadador, é a densidade óssea que ele possui. Bom, obviamente os dinossauros não estão vivos e os que restou deles estão em ossos. E não dá para dizer que são ossos 100% puros, porque afinal, durante o processo de fossilização, os ossos acabam virando pedra. Mas ainda assim dá para dizer o quão denso eram os ossos dos dinossauros. E se compararmos hoje os ossos do espinossauro, assim como os outros espinossaurídeos no geral, como o Baryonyx, por exemplo,
eles tinham ossos bastante espessos, semelhantemente como os dos pinguins. Mas afinal, o que a densidade óssea quer dizer? Quer dizer que ossos mais ocos, como no caso de animais atuais, como os elefantes, como também de dinossauros, como o Tiranossauro Rex, ossos ocos significam que eles têm maior flutuabilidade, justamente por conta do ar que circula as cavidades dos ossos. Agora, se acontece o contrário, quando os ossos são mais densos, há uma grande chance deles poderem conseguir controlar melhor a sua profundidade de nado. E atualmente, animais como os pinguins conseguem mergulhar bem fundo. Na verdade, acredita-se que os pinguins podem mergulhar, por exemplo, em profundidade de mais de 200 metros, apenas para caçar suas presas aquáticas. E se essa teoria é válida em relação a esses tipos de animais, e o espinossauro, obviamente, por conta de ter uma ecologia semiaquática, se encaixa nesse padrão, então dá para dizer que o espinossauro poderia realmente controlar melhor a sua profundidade na hora do nado. Aí, se ele conseguisse pescar um peixe e quisesse subir para a superfície, ele poderia utilizar a sua vela ou sua cauda, ou os dois, para ter maior flutuabilidade. E nas áreas que eu citei do corpo do espinossauro, tanto a vela, que era formada pelas extensões dos ossos dorsais desse animal e que era revestido por uma fina camada de pele, apesar de não significar que não era carnudo, como a cauda, que aliás, de acordo com fósseis encontrados em 2020, era muito maior e mais achatada do que acreditávamos antes. E, em específico, a cauda poderia ter sido bem mais musculosa e mais carnuda do que a gente acreditava, e consequentemente podendo ter quantidade de ar o suficiente para ajudar na flutuabilidade do dinossauro. Agora, relacionado à cauda, ou melhor, à flexibilidade da cauda, tem uma outra tese. Na verdade, algo que funciona na prática. Embora ainda não saibamos ao certo como funcionava a vela do espinossauro, a cauda já poderemos ter uma noção. Porque assim como acontece hoje nos atuais lemes que os navios possuem, a cauda do espinossauro não tinha tanta mobilidade, porque como ela era maior e mais achatada, obviamente tinha que ter muito mais músculos para suportá-la e assim ela servir de contrapeso em terra. Mas ainda assim isso não quer dizer que a cauda poderia se mover. Na verdade, na água ela poderia ter sido usada como o leme, quando na hora de aproveitar as correntes aquáticas que o espinossauro utilizava para procurar seus peixes, a cauda poderia ajudá-lo a direcioná-lo na hora do nado. Lembrando que não podemos considerar tudo isso que eu falei como uma verdade absoluta, ainda mais pelo fato de que o espinossauro é um dinossauro muito controverso, e que esses debates que estão acontecendo até os dias de hoje, não é de hoje. Na verdade, desde muito tempo que tentamos entender como que era o estilo de vida deste animal. Mas se você que assistiu esse vídeo até o final, entendeu e na verdade achou que tudo isso que eu falei sobre essa espécie de dinossauro faz sentido, e também de acordo com as imagens que eu mostrei para você, então dá para dizer que, de acordo com a maioria, pelo menos o tanto de pessoas que assistiram esse vídeo, dá para dizer que as teorias atuais sobre o espinossauro podem estar ou erradas ou incompletas. E que isso que eu falei parece mais plausível para esse tipo de dinossauro. Mas é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, que é o botão de joinha, e depois se inscreva no canal. E depois disso, ative o sininho. E não se esqueça também de comentar aqui embaixo suas dúvidas e, na verdade, outros tipos de coisas, de informações, talvez informações que eu não citei nesse vídeo, ou seus pedidos para eu fazer mais vídeos de dinossauro, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima!